É com muita alegria, com muito entusiasmo que a gente inicia o primeiro seminário Educar para Transformar. O papel da educação na luta contra as LGBT-fobias. Esse seminário que foi idealizado, construído pelo coletivo LGBTQIA+, do Simproja, né? A primeira grande ação presencial do coletivo LGBTQIA+, do Simproja. Esse coletivo, que é um coletivo que foi construído, né, aos poucos, foi começando, tinha 5 pessoas, chegou mais um. Hoje está, de fato, um coletivo com ações, com construções, com formação. E é com muita alegria que a gente inicia hoje esse seminário. Eu queria chamar aqui, para fazer uma fala institucional, para a gente iniciar os trabalhos, a presidenta do Simproja, Séfora Freitas. Por favor, Séfora. Bom dia. Eu sempre inicio dizendo que é uma alegria ver esse auditório assim, tão bonito, tão cheio. E hoje, mais ainda do que em todos os outros dias. Vou dizer por quê. O Simproja é um sindicato cidadão. O Simproja, como os demais sindicatos cotistas, nós somos sindicatos cidadãos. E o que é isso? É o sindicato que faz a luta corporativista, a gente luta por condições de trabalho, a gente luta por valorização profissional. Mas, acima de tudo, a gente acredita na força da classe trabalhadora para fazer a transformação social. E a gente luta por um mundo melhor e por um povo feliz. E aí o Simproja começou a criar seus coletivos. Lá atrás, devagarinho, foi criando os coletivos, e os coletivos chegam sempre para fortalecer essa nossa luta, para nos ajudar nessa organização, nessa mobilização. E desde que eu cheguei aqui no Simproja, que meu desejo, assim, bem particular, bem íntimo, era formar o coletivo LGBT. E quando eu cheguei aqui, encontrei pessoas que comungavam comigo desse sonho, desse desejo. E, finalmente, esse coletivo começou a existir, como Tamires disse, devagarinho. E eu disse, o coletivo pode começar com 3, com 4 pessoas, sem problema nenhum. Depois ele cresce. E o que vale é a disposição dessas pessoas para fazerem essa luta pelo respeito, pelo respeito aos direitos e de cada pessoa ser quem ela é. Então, hoje é um dia assim, muito especial para mim, vou dizer, de emoção mesmo, porque eu vejo que nas escolas tem pessoas que também têm essa vontade de conhecer, de saber o que é que a gente quer, como pode trabalhar para contribuir com esse respeito, com essa inclusão. Então, fico feliz, muito mesmo, feliz de estar assim, vendo essa casa cheia, e espero e desejo também que o que for debatido aqui hoje, que vocês possam levar para a escola, vocês possam multiplicar essas ideias, essa construção, esse trabalho que é tão importante. Porque, se a gente quer a transformação social, essa transformação ela vai ser a partir da educação, a partir da escola. E Paulo Freire já disse isso, não é? Que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. E é como formiguinha, a gente trabalhando, as crianças, os adolescentes e os adultos também que estão nas escolas, os companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, que a gente vai plantar essa semente e vai construir essa transformação, principalmente de respeito. Que cada um seja quem é,
mas que respeite o outro do jeito que o outro ou a outra também seja. Então, é uma alegria imensa receber aqui a categoria, receber os convidados, as convidadas que hoje estão aqui, e que essa seja a primeira. Lembre-se sempre, é o primeiro seminário. Mas a gente já fez outras ações online, né? A gente já fez SimprojaCast, e a gente vai fazer muitas e muitas outras ações para levar para o mundo que a gente só quer que as pessoas sejam quem elas são. A gente só quer apenas o respeito e o direito de cada um ser quem é. Porque ficam dizendo coisas que a gente nem diz, não é, Eduardo? Ficam plantando sementes contrárias, sementes apodrecidas, mas a gente quer a semente da verdade, do direito e do respeito. Então, vamos aproveitar bastante essa manhã de hoje e sabendo que ela vai continuar no local de trabalho e nas ações dos coletivos. E que outras pessoas que também possam vir participar desses coletivos todos que a gente tem. A gente já tem o de combate ao racismo, a gente tem o de mulheres, tem o LGBT, e a gente pretende... Hein? A gente já está se preparando para criar o coletivo de juventude e também a gente já pretende também criar o coletivo de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, vamos dizer o que a gente sempre diz. O nosso slogan da campanha desse ano: com você fazemos a luta acontecer. E que bom que não é com você, é com vocês, né? Muita gente. E para terminar, não podia ser diferente, o Simproja continua e sempre será o quê? Firme na luta! Eu vou chamar também, dando um segmento, né, às falas institucionais, a gente também não quer se alongar muito, mas é de praxe a gente ter esse momento. Amanda Godin, minha companheira de secretaria, diretora de Políticas Sociais. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, todas as pessoas que aqui estão. Eu estou muito feliz, porque esse auditório está cheio por um tema que, infelizmente, ainda é tabu e motivo de preconceito na nossa sociedade. O Brasil ainda é o país que mais mata, né, pessoas trans, e a gente precisa discutir sobre isso. E a escola, o que não é, senão um microcosmos dessa sociedade para a gente discutir. Então, eu queria só concluir minha fala agradecendo muito a vinda de todo mundo que aqui está e lembrando que isso é uma bandeira de luta da CNTE, a nossa confederação, né, que Eduardo participou do coletivo, foi lá representando o Simproja. Então, a gente tem uma luta nacional e o Simproja está aqui envolvido, né? Agradecer a fala de Séfora e reiterar todas as palavras que ela falou sobre os coletivos, sobre o Simproja também dar valor a esse momento, que a luta da gente é por uma valorização salarial, é por questão de trabalho, mas é por uma vida melhor para toda a população jaboatonense. E eu espero que hoje a gente saia ainda melhor do que a gente está entrando, principalmente em relação a esse tema. Muito obrigada aos palestrantes, a todo mundo que está aqui, e obrigada a vocês que estão prestigiando. Agradecer a cada um que pôde se disponibilizar e vir aqui para poder contribuir, porque eu tenho certeza que esse momento vai ser muito lindo e são vocês que vão fazê-lo mais bonito ainda. Obrigada. Obrigada, Amanda. Eu falei, chamei o povo, e eu acho que eu não disse nem meu nome no começo. Eu sou Tamires Carneiro, sou diretora de Políticas Sociais do Simproja, sou professora dos anos iniciais, sou lotada na escola Cristo Redentor, em Cavaleiro. Estou aqui já há um tempo, eu acho que é a minha segunda gestão aqui na direção do Simproja, construindo e mobilizando esses coletivos todos que a gente tem.
né? Quero aproveitar o momento, né, para saudar os meus companheiros e as minhas companheiras, diretores e diretoras do Simproja, que aqui estão. Ronildo Oliveira, diretor de comunicação. Jaqueline, secretária-geral. Mariana, diretora de assuntos jurídicos. Joselmo, também da comunicação. Lá atrás, lá fora, estava por ali ainda agora, Maristela, diretora de finanças. Ana Melo, secretária-geral também. Frazão também estava lá na frente, diretor da Secretaria dos Aposentados. E os demais diretores que não estão por aqui é porque estão em atividade externa, estão em visita à escola, estão em reunião de conselho, estão em outras atividades. Para iniciar, né, a parte esperada, tão esperada, eu vou chamar o professor Eduardo, que é quem vai mediar esse momento. Isso. Bom dia a todas as pessoas neste auditório. É um momento muito emocionante para a gente que compõe esse coletivo estar realizando esse seminário. Quero desejar as boas-vindas, né, ao primeiro seminário Educar para Transformar, o papel da educação na luta contra as LGBTfobias, que, como já foi dito aqui, é um movimento deste coletivo, porque todos nós estamos em movimento. E aqui a gente vem reafirmar esse compromisso, não só do Simproja, mas do coletivo, na luta por uma educação laica, democrática e transformadora. Nesse encontro, a gente tem por objetivo trazer para vocês uma reflexão sobre o papel dos professores e das professoras na construção de uma sociedade mais justa, destacando a importância do enfrentamento às LGBTfobias no espaço escolar. E aí, nesse momento, eu quero convidar o professor Isaac a compor a mesa junto comigo, e a professora Dayana também, para se juntar a mim. Eu sou o Eduardo Almeida, eu sou um homem negro, gay e candomblessista, então, nesse momento, eu peço licença para saudar minha ancestralidade, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Sou um professor que também sou artista, sou dançarino de afoxé, né? Estou dentro dos movimentos sociais também. E peço licença a todos vocês, né, para que, nesse momento, a gente consiga conhecer os nossos palestrantes a partir da visão de um artista que eu gosto muito, um artista travesti, Bicharte, que diz em sua música Surreal: nós estamos aqui hoje para sermos ouvidas sem precisar gritar. Então, eu vou deixar a palavra com Isaac e Dayana para que eles se apresentem e assim a gente possa continuar a nossa mesa. Desejo a todos um bom momento. Bom dia, deixa eu levantar, porque eu não consigo falar sentado. Eu estou muito feliz, eu sou Isaac Assunção, né, sou professor aqui da rede. Estou atualmente como professor substituto lá na Universidade Federal, trabalhando na formação dos professores, né? E também faço parte desse coletivo, né? Desde a montagem inicial, a gente está aí pensando em várias ações, né? A gente já desenvolveu muitas coisas, né? A princípio, o nosso primeiro trabalho assim mais potente foi sobre uma reflexão sobre quebrar o silêncio na escola, porque a gente percebeu que o silêncio ele é o que determina, né, essas violências acontecerem. E a partir desses momentos, né, de várias reuniões que a gente tivemos, as formações, né, que a gente também tem, que a gente se propõe, e os aprendizados que a gente consegue ter um com a vivência do outro, a gente foi percebendo que a escola ela é um celeiro, né, principalmente os anos iniciais, o celeiro e a incubadora, na verdade, das violências que se desdobram nos anos finais e no ensino médio. Então, diante dessa situação, os professores dos anos iniciais, as professoras dos anos iniciais, têm um papel fundamental no enfrentamento às LGBTfobias. Principalmente porque a LGBTfobia hoje, na escola, ela está legitimada a partir da LGBTfobia recreativa. E por estar no formato de brincadeira, ela passa despercebida ao olhar das educadoras e dos educadores. Eu queria iniciar também a minha fala, né,
lendo um poema que é muito significativo para mim, que foi lançado recentemente, né? Teve um lançamento muito bonito, acho que foi um dos primeiros trabalhos assim do Simprosa, com o tema da África que está em nós. Acho que todas as escolas têm esse livro, não é? Vocês têm? Gente, isso aqui tem um material riquíssimo, que a gente pode trabalhar. Aqui tem várias pessoas LGBTs, a gente tem a Odailton Alves, a gente tem o professor Eduardo, e aí eu queria abrir a mesa falando de um poema de Eduardo. Meu zumbi é orixá, Eduardo Silva de Almeida. Feijoada, capoeira, agricultura, nossa pele cor de noite. Além de aquilombar, tem a maior riqueza, deixada por esses povos. E a ela tem nome de orixá. Foi no tocar do tambor, no salão do candomblé, que eu descobri a ancestralidade africana. Quando vi os orixás em terra, paralisado por suas belezas, desarmei minha vida. Lembrei-me de histórias tão tristes do Brasil colônia, mas deixei para trás. Dei-me conta que as suas heranças nos transformaram em amantes de Yorubá. É um panteão imenso que esse país ainda não conheceu. As forças da natureza, que durante séculos só multiplicou seus filhos, Oxum, Ogum, Xangô, Oiá, Oxóssi, Iemanjá e Oxalá, que são os mais conhecidos. Mas também temos Euá, Obá, Logum-Edé, Exu, Nanã, Oxumaré, Ossan e Omulu. Só existe beleza para quem consegue abrir os olhos e enxergar. E ainda temos grandes guerreiros, filhos deste solo, com vontade de lutar. Que o axé nos traga, com o som dos atabaques, a magia e a força do orixá. Axé. Muito obrigado, viu, Eduardo, por ter... Você veja, isso tem nas escolas da gente e deve estar lá nas prateleiras, né? Um material tão bonito que a gente pode usar, inclusive, para desdemonizar essas divindades africanas, né? Que eu acho que o nosso maior desafio hoje na escola é desdemonizar o que está demonizado, né? Principalmente os corpos LGBTs. Eu queria começar agora também com uma reflexão de uma pessoa importante. O Isalete já está aí? Tu bota para mim, por favor. Vou aqui para frente, peço licença à mesa. Já me apresentei. Tu pode passar para o próximo, por favor. A dinâmica inicial, peraí, rapidinho. Para aquecer o coração, conectar os olhares, dar as mãos e se abraçar. Já fizemos. Passa aí, professor, por favor. Eu vou fazer uma leitura de um livro que talvez vocês não conheçam. É bem pequenininho, eu vou ler só o primeiro parágrafo, que eu acho que é a ideia central de algo que eu defendo na escola, que eu defendo no sindicato, que eu defendo na vida. Esse livro é desse artista, né, desse intelectual, que é Nego Bispo. Ele se encantou aos 63 anos, é um intelectual ativista, líder quilombola do Piauí, né, conhecido pelo seu trabalho na defesa dos direitos dos povos tradicionais. E ele também foi um homem orgânico, né, elaborou noções como, por exemplo, confluência. E ele tem esse livro aqui, gente, maravilhoso, que vocês podem comprar. É uma leitura deliciosa. A Terra Dá, a Terra Quer. Pode passar, por favor, o slide? Oi. E aí eu vou ler o terceiro. Aí aqui tem, ó, o livro ele está organizado em Semear as Palavras, Cidades e Cosmofobias, Somos Compartilhantes, Arquitetura e Contracolonialismo, Colonialismo de Submissão, Criar Solto, Plantar Cercado. E aí eu escolhi para a gente apreciar aqui, para a gente refletir, para fazer a abertura dessa mesa, a gente ler um pouco do que ele fala de que a gente é compartilhante. Prestem atenção. Tá tranquilo? Tá todo mundo situado no processo?
Ele diz assim: quando ouço a palavra confluência ou a palavra compartilhamento pelo mundo, eu fico muito festivo. Quando ouço troca, entretanto, sempre digo: cuidado, não é troca, é compartilhamento. Porque troca significa um relógio por um relógio, um objeto por outro objeto. Enquanto no compartilhamento temos uma ação por uma ação, um gesto por outro gesto, um afeto por outro afeto. E afetos não se trocam. Eles se compartilham. Quando me relaciono com afeto com alguém, eu recebo uma recíproca desse afeto. O afeto vai e vem. O compartilhamento é uma coisa que rende. E eu gosto muito de colocar essa noção de compartilhamento, não é? E penso que compartilhar é também afetar-se pelo outro, né? Então eu queria trazer Nego Bispo para fazer a abertura e dizer aqui que eu estou como um compartilhante, né, daquilo que eu venho estudando há algum tempo, né, problematizando dentro do coletivo, na minha escola, na universidade, e é um pouco disso que eu vou falar. Eu queria também aproveitar para ler um livro para vocês rapidinho, que é um momento de literatura, que eu gosto também de colocar nos espaços em que eu vou trabalhar a formação. Esse aí é Bell Hooks, eu vou ler depois, tu passa, por favor. Isso, a hora da literatura agora, da formação. Seminário. O livro é A Parte que Falta, do Shel Silverstein, né, que é uma pessoa do Chicago, dos Estados Unidos, né? Esse livro é de 1976, ele é muito bonito, não sei se daí dá para todo mundo ver. Vai dar? Eu aqui? Dá? Esse livro, a gente vai usar ele para pensar algumas coisas no fim do processo. Começou. Faltava-lhe uma parte, e ele não era feliz. Então, ele partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto ele rolava, ele cantava esta canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava ao sol. Mas logo caía uma chuva refrescante. Às vezes, ele era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, ele não conseguiria rolar muito rápido. E aí, ele poderia parar para conversar com a minhoca. Sentir um aroma de uma flor. Às vezes, ele até ultrapassava um besouro. E às vezes, o besouro o ultrapassava. E este é o melhor momento de todos. E ele seguia adiante por oceanos. Oh, busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse o pudim, faço o quindim, estou em busca da parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais. Montanhas acima, montanhas abaixo, até que um dia, alto lá,
Achei a parte que faltava em mim. Ele cantou. Achei a parte que faltava em mim. Asse o pudim, faça o quindim. Achei a parte que falta em mim. Espera aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim e faça o quindim, eu não sou a parte que te falta. Eu não sou a parte de ninguém. Sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, eu acho que eu não seria a sua. Exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-lo incomodado. E continuou a rolar. Achou outra parte. Só que ele era muito pequeno. Esse era muito grande. Este é um pouco pontudo demais. E esta quadrada demais. Certa vez pareceu que ele tinha achado a parte perfeita, mas ele não segurou forte o bastante. E a perdeu. Na vez seguinte, ele segurou com força demais. E a quebrou. Quebrou. Continuou a rolar e rolar. Foi vivendo aventuras, caindo em buracos, trombando com paredes de pedra. Então, um dia ele achou uma parte que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é a parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser minha mesma. Bem, talvez você não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem. Encaixou perfeito. Encaixou com perfeição, finalmente. Rolou para longe, e por ele estar completo, ele rolou mais e mais rápido, que jamais rolara. Tão rápido que ele não podia mais nem parar para conversar com a minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Mas ele podia cantar sua canção alegre. Por fim, ele podia cantar. Achei a parte que falta em mim. Aí ele vai cantar. E se pôs a cantarolar. Azei a data que tal batintim, azei a data que tal datindim, tatutundim, tatutindim, azei. Meu Deus! Agora que ele estava completo, ele não podia nem sequer cantar. Pensou, então é assim. Ele então parou de rolar.
E com cuidado, ele pôs a parte no chão. E rolou devagar para bem longe. E enquanto ele rolava, com uma voz suave, ele cantava. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. A borboleta. Ele continuou rolando. Fim. Eu gosto muito desse livro, A Parte que Falta em Mim. E aí eu queria perguntar a vocês, partindo da filosofia dessa busca incessante por uma parte perfeita que completasse a gente. Eu queria perguntar para vocês hoje, agora, quem está aqui nessa manhã, qual é a parte que falta em mim, em você, em nós, para que a gente possa deslocar a LGBTfobia que está presente em nossas escolas. Porque a gente só consegue fazer algum trabalho na escola onde a gente trabalha, né? Na nossa casa, nos espaços em que a gente atua no sindicato, né? Qual a parte que falta em você, em mim e em nós? Que nos ajude a deslocar a realidade da LGBTfobia na escola. É uma pergunta, não precisa responder agora. É uma pergunta para a gente continuar refletindo. Passa para mim, por favor. Para pensarmos. Aí trouxe algumas questões para a gente pensar. Porque eu não tenho fórmulas. Eu acho que para enfrentar a LGBTfobia não tem fórmulas. Assim como não se ensina didática, cada uma tem a sua, também não tem formas para enfrentar. Então, eu queria perguntar para vocês, como podemos deslocar a LGBTfobia na escola? Compreendendo que a LGBTfobia, ela é estrutural. As crianças, elas já são subjetivadas, desde muito pequenas, com os discursos, os textos fílmicos, não é? As narrativas, as formas de comunicação violenta, ela vai sendo subjetivada. Eu digo a vocês, minha gente, menino de 7 anos, ele já pratica a LGBTfobia, de forma inconsciente, porque ele é uma criança. Eu digo porque eu passo na rua, né? Menino de 5 anos, 7 anos, mangando, não é? Então, ali já foi plantada uma semente, que está germinando. Ele começa mangando. Ah, diferente de mim, eu mango. Eu desvalorizo. Eu sou melhor que ele. E isso gera um processo de adoecimento, não só para quem recebe a violência, não é tratado com igualdade, mas também a pessoa que pratica. É um adoecimento mútuo. Outra pergunta. Quais são os desafios que são enfrentados pelas educadoras e os educadores de Jaboatão dos Guararapes para o enfrentamento à LGBTfobia? É uma questão para a gente se perguntar. O que é que falta? Quais são os desafios que me impedem de trabalhar com efetividade na escola? E a outra pergunta, baseada num trabalho que a gente já realizou enquanto coletivo, era: como quebrar o silêncio que impede um trabalho pedagógico de valorização da população LGBTQIAPN+, nas escolas? E qual a parte que falta em mim, em nós, para contribuir com um trabalho de qualidade, de valorização da população LGBTQIAP+, na escola? E também outra pergunta: por onde começar nos anos iniciais e por onde começar nos anos finais? Então, eu queria trazer essas questões para vocês. Eu não queria responder nada, não queria trazer fórmula. Na minha escola, eu faço assim. Eu já sou uma de referência para as crianças, né? Eu enfrento muitos problemas com a família,
Início do ano letivo, mãe transfere menino, mãe bota a menina em escola privada, tenta transferir para a tarde, não consegue, ela paga a privada, mas tira o menino da escola, porque ela morre de medo. Então, aí a gente já vê, não é, como é violento para a própria criança, ela já está nesse contexto, nesse alerta. E para as que ficam, é sempre uma entrevista, a criança tem que responder quando chega em casa. O professor tocou em você? Ele lhe abraçou? Cuidado, viu? Não chegue perto. É um perigo. Sabe que a criança tem que responder uma série de questionamentos quando ela chega em casa? Eu digo porque eu agora estou lá e as crianças, elas me perguntam, elas dizem para mim que as mães sempre perguntam o que é que aconteceu na escola. Como eu estou me comportando, não é? Embora eu seja um profissional bem capacitado, né? Eu estou preparado para trabalhar. Eu trabalho lá na escola do Curado, zona rural, né? Na escola com crianças de 4º ano, que é crianças entre 8 a 10 anos. E eu tenho feito um trabalho que é assim. Eu entendi que eles não conhecem. E eles não têm como valorizar o que eles não conhecem. Então, o que o currículo escolar fez foi tirar o protagonismo das pessoas importantes desse grupo e trazer um sentido positivo na formação das crianças pequenas. Mas veja, isso acontece com as pessoas negras. A gente ainda continua abrindo os nossos livros que são produzidos no Sul e no Sudeste e a gente não encontra uma Lia de Itamaracá, um Reginaldo Rossi. A gente não, quando tem, eu vejo lá, tem um livro lá, tem a Rainha Elizabeth, tem foto da Princesa Diana, tem foto do Papa. Mas quando é uma personalidade negra, é um desenho. Está em forma de desenho. Porque para uns é fotografia e tem todo um texto de destaque. E para outros, e no caso da gente, nós nunca aparecemos. Se a gente aparecer num livro, a gente vai aparecer como uma estatística de violência. Mas a gente não aparece, os LGBTQIAPN+, não aparecem nos livros. Se vocês tiverem algum livro que apareça esse conteúdo, me informem. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, a LGBTfobia se mantinha na escola porque não existia conhecimento sobre esse grupo. Até que, no ano passado, no meu projeto de iniciação científica, eu trabalhei com mulheres e seus poderes de transformação e as minhas crianças estudaram e apresentaram e socializaram mulheres jaboatonenses. Até que, durante o meu projeto, eu convidei uma mulher muito importante daqui de Jaboatão, que é Stephanie Araújo, que eu acho que muitos de vocês conhecem Stephanie, que é uma produtora cultural, é uma empresária, ela é assistente social, ela tem uma ONG, Transformar, inclusive o nome da ONG dela, que acolhe pessoas LGBTs, que são expulsas de casa, né, que estão em processo de vulnerabilidade. Aí eu disse, chamei Stephanie para as crianças conhecerem Stephanie. E os meninos fizeram entrevista biográfica, conheceram Stephanie, homenagearam Stephanie. Produzi uma declaração da escola para homenagear Stephanie. A gente produziu um trabalho lindíssimo sobre ela. A gente também estudou uma outra mulher que está aqui, que é uma mulher de referência para a gente na luta, que é a professora Neide Silveira. Queria pedir uma salva de palmas para ela. Então, eu tive muito problema por ter levado Stephanie, por ser uma mulher trans. A escola, ela, até, talvez ela não agiu, mas assim, a gente percebe o olhar, a gente percebe o desconforto, não é? As crianças entenderam que ela era uma mulher como toda outra. Porque o que define a mulher não é se ela tem vagina, se ela tem útero, se ela menstrua, não é? O que define a mulher é como ela se apresenta, a construção que ela, né, o que ela se tornou enquanto mulher. Então, eu trabalhei com as crianças um conceito, uma noção de mulheridades. Não existe uma mulher padrão, existem mulheridades, mulheres muito diferentes, né? E eu gosto muito de fazer, e agora já até falei, convidei Eduardo, né, para ir para a minha escola. A gente vai estudar Eduardo. Nós vamos conhecer Eduardo. Vamos homenagear Eduardo na minha escola. Não é? Já li o poema de Eduardo para as crianças. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse silêncio, começando a apresentar pessoas de referência desse grupo.
para a gente deslocar essa realidade de desconhecimento, e a gente também precisa desdemonizar essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que colocar essas pessoas desse grupo de forma valorizada na escola. Então, eu acho que era essa a minha contribuição que eu trouxe aqui para pensar. Acabou meu tempo. Obrigado pela oportunidade. Né? Eu fiquei muito feliz por ter sido escolhido, porque assim, esse coletivo, ele é composto por pessoas, minha gente, altamente capacitadas, muito mais do que eu. E até me assustei quando o Tamires me ligou e fazendo um convite para eu estar na mesa. Eu disse assim, meu Deus, a gente tem tanta gente, a gente tem várias pessoas que poderiam, né, fazer esse momento, e eu fui escolhido. Então, quero agradecer ao coletivo que está todo aqui presente. Obrigado, Eduardo, a todo mundo, e devolvo a fala para a Edu. Obrigado, Isaac. Esse tema para a gente é muito caro, né? É um tema que existe um desconhecimento e existe também uma necessidade de se abrir para escutar, né? Porque, como o Isaac falou, nós não somos apenas as estatísticas. Nós somos pessoas que existimos. Nós produzimos trabalhos incrivelmente verdadeiros, né? Inclusive palpáveis. E por ser, né, esse momento tão rico, o coletivo pensou em trazer alguém, né, que para mim também, depois de muitas falas de Isaac, e tive o prazer de ouvi-la lá na Fundação Joaquim Nabuco, Dai, né, que é uma pessoa também de referência nessa luta de combate às LGBTfobias, mas, incrivelmente, eu vou deixar que ela se apresente, que fale da luta dela, né, mas para a gente hoje é uma honra tê-la aqui nessa mesa. Eu agradeço demais você ter aceitado esse convite, tá? E aí, quando tiver faltando aquele tempinho, uma amiga da gente vai... E Pajubá, Aquendá, sem xoxá, para fazer fuzuê. E Pajubá, Poimarafo, Fubá e Dendê. Com esse trecho, né, do Samba Enredo da Paraíso da Tuiuti, que esse ano homenageou a nossa ancestral Chica Manicongo, eu, como professora da rede pública de Pernambuco, gostaria de pedir licença para pisar nesse chão de tantas lutas por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. É extremamente importante nós trazermos isso para o debate, né, para o centro da discussão. E agradecer o convite, né, da direção do sindicato, do coletivo LGBT, para estar dialogando com vocês sobre esse assunto, juntamente com o professor Isaac, né, um grande companheiro de lutas e de resistência. Mas, na saudação também, eu não poderia deixar, né, de saudar de forma muito especial e reverenciar, né, o professor Rildo Veras, professor que é um grande militante LGBT. Alguém que me inspirou lá, né, há muito tempo atrás, né, essa caminhada da educação, porque eu acredito que enfrentar a LGBTfobia também é reconhecermos em vida o potencial dessas pessoas na disputa por um projeto político mais democrático, né? E aí eu acredito que com o tema, né, que é trazido para cá, é educar para transformar, o primeiro ponto é discutir o que é que a gente quer transformar, né? Como o Eduardo bem trouxe, meu nome é Daiana Louise, eu tenho 40 anos de idade, sou uma mulher trans, negra de 40 anos de idade. Não tenho vergonha de falar a minha idade, porque uma coisa que eu aprendi dentro do movimento é que, para a população LGBT envelhecer nesse país, é a nossa vingança, né? Então, numa população em que a expectativa de vida é de 35 anos, né, eu chego hoje aos 40, né, vindo de uma formação acadêmica. Eu sou professora da Rede Pública de Pernambuco, sou licenciada em História, especialista em História do Nordeste, lá na Universidade de Pernambuco, né, onde o professor Nilson também, né, trilhou essa jornada lá comigo. Sou bacharela em Serviço Social e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente eu sou doutorando em Educação na Universidade Federal de Sergipe. E aí, quando eu trago esses elementos aqui para a mesa, eu trago não uma ideia de meritocracia, mas para que a gente pense que projeto político é esse e que projeto de cidadania é esse que está sendo implementado no Brasil e que está sendo, na verdade, disputado dentro desse país. Eu digo isso, Eduardo, porque quando eu chego, especialmente em Sergipe, para fazer o doutorado em Educação, saio em 2021 de Recife para fazer doutorado em Educação na Universidade Federal de Sergipe, e eu saio no ano em que Recife se torna o epicentro do transfeminicídio no Brasil.
Eu perdi 3 amigas no mês em que eu fui para Sergipe. Né? Uma por arma de fogo, outra queimada viva, e uma terceira a partir de um processo que vocês devem conhecer, né? O processo quando ela foi para São Paulo fazer um procedimento cirúrgico, a clínica pegou fogo, né? A equipe médica saiu do estabelecimento e deixou o corpo da Lorena lá, e foram 3 lutos em um único mês. E eu chego destruída em Sergipe. E eu recordo que a primeira coisa que eu faço ao chegar em Sergipe, né, é conhecer outras meninas trans e travestis. E quando eu começo a conversar com essas meninas, elas dizem, olha, você não é daqui. Aí eu digo, por que vocês acham que eu não sou daqui? Elas, não, você tem um certo chiado quando você fala. O povo daqui não fica chiando quando fala, você não é daqui. Aí eu disse, não, eu sou de Recife. E aí elas começaram, né, a ter toda aquela ferveção de lembrar de Recife, das que vieram para cá, enfim. E aí eu lembro que uma mais velha chegou para mim e fez, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que fica o teu ponto? Isso é muito simbólico, porque quando ela faz essa pergunta, onde fica o teu ponto, é o tipo de pergunta que traz uma série de afirmações e de leituras políticas sobre a realidade. E foi ali, naquele momento, que eu entendi que eu não era uma doutoranda em educação. Eu olhei para ela e disse, olha, o meu ponto é na Universidade Federal de Sergipe, no campus São Cristóvão. E ali eu entendi que eu estava conversando com uma garota de programa e eu me reconheci enquanto garota do programa de educação. Né? E isso é muito emblemático para uma universidade que tenta o tempo todo nos higienizar. E quando eu me colocava na universidade como uma garota do programa, e depois eu percebi que eu não sou uma garota do programa, eu sou uma garota no programa, porque não é este programa que me gera um pertencimento, né? Eu entendi que nós temos uma dívida histórica com as mais velhas, porque foram as garotas de programa que possibilitaram, por exemplo, eu estar hoje aqui conversando com vocês. Foram elas que lutaram para uma outra visibilidade de pessoas trans e travestis. Né? Estamos hoje aqui, quando eu vejo esse auditório, né, enegrecido, com pessoas LGBTs, eu vejo aqui a concretização de um sonho da nossa ancestralidade. Porque quem sonhou para que hoje eu estivesse aqui foram as minhas mais velhas, que muitas vezes dormiam após um conflito com a polícia, que muitas vezes dormiam chorando, mas sonhando na possibilidade que uma delas, algum tempo no futuro, poderia estar contando outras histórias. E isso é enfrentar a LGBTfobia. Mas também é pensar que projeto é esse que nós estamos tentando transformar, ou pelo menos disputar. E aí a categoria é uma categoria, né, nossa categoria de magistério, é a categoria que o tempo todo fala sobre educação pública, né, educação laica e socialmente referenciada, e uma parcela dessa categoria não consegue entender porque hoje o sindicato está realizando essa atividade. Porque diz que essa atividade não tem relação com o dever do sindicato. Porque, infelizmente, nós temos uma parcela da categoria que compreende que a função do sindicato é lutar por melhoria salarial. Que também é, mas não é só isso. E aí, quando a gente fala que a nossa luta é por uma educação pública, é impossível pensar em educação pública sem pensar em enfrentamento à LGBTfobia. Porque o nosso alunado, especialmente o alunado LGBT, é o alunado da educação pública. Né? É impossível pensarmos na luta por uma educação laica sem pensarmos no enfrentamento à LGBTfobia. Porque hoje quem se coloca como inimigo das pautas de gênero e sexualidade é o fundamentalismo religioso que tenta ceifar o Estado laico e a educação laica. E é impossível pensarmos em enfrentamento à LGBTfobia sem pensarmos na educação socialmente referenciada. Né? Então, a nossa luta não está desarticulada à luta que, historicamente, a nossa categoria se propôs a fazer. Porém, é importante situarmos que projeto é esse que nós estamos nos contrapondo. É um projeto, imagino, que existe desde que a educação é educação. A educação ela não foi criada para ser um espaço de promoção da cidadania. A educação não foi criada para ser um espaço
de igualdade, de luta por igualdade, a educação ela foi criada enquanto instrumento para aprofundamento de desigualdades sociais. Né? Essa noção, esse conceito de educação pública, né, socialmente referenciada, pautada nos direitos humanos, da promoção da cidadania, ela é muito uma derivação do século XX. Né? Então, a nossa geração, né, a geração dos anos 80 para cá, é uma geração que é fruto da democracia no Brasil, da Constituição, e que só em 88, inclusive, o nosso país reconhece a educação como direito social, legalmente, né? Bem na contramão do que a América Latina historicamente se constituiu. Então, o que é que acontece? Nós, hoje, estamos disputando um projeto de cidadania, que é um projeto que dá enfrentamento àquilo que, historicamente, a educação se propôs a fazer. E aí, no início do século XX, o debate era, olha, a educação tem que ser um espaço de promoção da cidadania e de promoção da igualdade. O que é que os setores mais progressistas da educação faz? Vamos começar a investir num discurso na escola de que nós somos todos iguais. Nós não somos, minha gente. Sinto dizer, nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais quando a expectativa de vida da minha população é de 35 anos e da população brasileira, em média, é de 76. Nós não somos todos iguais quando eu olho para esse auditório e não vejo outra pessoa como eu sentada aí, com vocês. Nós não somos todos iguais quando hoje nós enfrentamos ainda um racismo institucional nos espaços escolares. E o problema não é não sermos iguais. A ideia e a premissa de um regime democrático é a diferença. O grande problema que nós enfrentamos é quando essa diferença é transformada em desigualdade. O problema nunca foi a diferença no espaço escolar. Pelo contrário, a escola é um espaço da diferença, né, cotidianamente. O problema é quando nós transformamos diferença em desigualdade. O problema é quando o estudante católico pode entrar com o crucifixo e o estudante de terreiro não pode entrar com as suas guias. Ali há uma diferença, mas a escola impõe uma desigualdade e diz, olha, um corpo é aceito, outro não. Então, aqui o nosso projeto não é para enfrentar as diferenças, mas sim para enfrentar a desigualdade que é retroalimentada pelo espaço escolar. E eu gostaria de trazer um exemplo que, na verdade, eu não gostaria de trazer, né, mas é um exemplo muito concreto sobre essa ideia de vidas, já que importa e vidas que não importam, da Judith Butler, que é o exemplo, o que é que me fez ser professora hoje na Rede Estadual de Pernambuco? Né? O que é que me despertou ser uma educadora? Eu lembro que eu ingresso na Rede Estadual de Pernambuco em 2008. Em 2008, eu dava aula na educação de jovens e adultos, em Carpina, relativamente perto daqui, né, na zona da Mata de Pernambuco. Começo lá, na escola de periferia, dando aula para a educação de jovens e adultos. E lá eu conheço Janaína. Janaína era uma travesti de 22 anos. Eu comecei o meu magistério com 23, 24 anos. E eu lembro que, quando eu comecei a dar aula para a Janaína, no intervalo, eu olhei para ela e fiz, Janaína, eu vou lhe passar uma lição. Ela, professora, mais uma lição? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu disse, não, vou lhe passar uma lição. Qual é o seu sonho? E eu lembro que, naquele momento, a Janaína regalou o olho e fez, professora, travesti não sonha. Infelizmente, nós estamos em espaços escolares que têm dificultado a população LGBT, a população negra, a população de periferia, conjugar o verbo sonhar. Né? E aí eu disse, olha, Janaína, deixa de que e eu quero essa resposta. Ela guardou aquilo. 2 semanas se passaram e ela olhou para mim e fez, professor, eu tenho a resposta da sua pergunta. Eu disse, qual é a resposta, Janaína? Eu quero ser professora igual a senhora. Quando Janaína trouxe esse sonho para o centro da discussão, ela traz uma disputa do jogo político. Ela diz, olha, é possível nesse país ser professora e travesti ao mesmo tempo. E não só é possível ser professora, travesti, preta e de periferia.
Palavras que historicamente não seriam possíveis de formar uma frase, no sonho de Janaína e no nosso sonho de projeto político, isso é possível. Né? Passou-se um tempo, Janaína não frequentava mais a escola. E aí, infelizmente, nós temos, nos nossos espaços escolares, né, aquelas pessoas que a gente, pela força da institucionalidade, tem que chamar de colegas de profissão, olhou e disse, demorou muito, não ia sair daqui médica, nem doutora mesmo, né? Como era o nome dele mesmo? Né? E aí havia toda uma preocupação sobre o destino de Janaína. Quem aqui é do interior, não sei como é em Jabotão, mas quem aqui do interior vai entender, no interior o rádio tem uma força muito grande ainda. Né? E a gente acompanha muitas coisas pelas ondas radiofônicas. Janaína volta para o espaço escolar a partir das ondas radiofônicas. Ela foi brutalmente assassinada, né, com 14 facadas e teve seu órgão genital decepado. E aí, quando eu olho, professora, esse auditório cheio de professoras, eu lembro que Janaína sonhou estar aqui. Janaína sonhou em compor essa mesa contando outra narrativa. Mas eu preciso lembrar também que as facadas que Janaína recebeu foi amolada no espaço escolar. É necessário pensarmos que quem matou Janaína possivelmente foi alguém que tinha um nome na caderneta de vocês. E qual foi o papel da escola nesse processo de promoção dos direitos humanos e de potencializar Janaína a tirar, né, o seu sonho da cabeça e materializar na sua trajetória de vida? É disso que nós estamos falando aqui, quando nós falamos de transformar essa educação. Não é transformar numa lógica de glamour, numa lógica, sabe, benevolente. É transformar vinculada a um projeto político extremamente comprometido com bandeiras históricas dos setores mais progressistas desse país. E, honestamente, dentro dessa ordem que nós temos, dessa ordem política, dessa ordem econômica, nós não conseguiremos avançar sem questionar as raízes do problema. E isso eu aprendi, não foi na universidade. Isso eu aprendi com outra estudante chamada Chica, que não era a Chica Manicongo, que eu falei no início, mas que também era uma travesti preta da periferia de uma das capitais do Nordeste. Chica tinha um sonho. O sonho dela não era ser professora. O sonho de Chica era ganhar um tênis branco. Porque ela não aguentava, todos os dias, quando ela ia para a escola, a supervisão dizer que tênis branco faz parte do fardamento completo. Todo ano, Chica ganhava da sua mãe, que era uma mãe preta, solo, um sapato. Mas o sapato nunca era branco. Chica consegue chegar ao 3º ano. É a primeira da família que tem a possibilidade de completar o ensino médio. E aí, quando ela acorda, não vê a mãe em casa, porque a mãe, né, é mais uma a sofrer com essa desumanizada escala 6x1. Mas quando Chica acorda para se preparar para o seu primeiro dia de aula no ensino médio, ela olha para a mesa e, para além do café, tinha um presente. Quando ela abre, era o tênis branco. Chica fica extremamente emocionada, e ela sabe que muito disso tem a ver com o fato de que ela está no seu último ano do ensino médio e coloca o tênis. Quando ela abre a porta, ela consegue entender porque a mãe nunca comprou um tênis branco para ela. Quem adivinha por quê? A rua não tinha saneamento básico. Naquele instante, Chica entendeu um conceito que está presente hoje nos livros, que é racismo ambiental. Ela não aprendeu com o professor de geografia. Ela aprendeu naquele instante, a partir da sua experiência. Chica, ela sai de casa e vai até a escola andando. No percurso, ela vê o olhar que o policial direciona a ela, sendo uma travesti preta da periferia. E ela acelera o passo, mas ela lembra
que a mãe dela ensinou em um dos mandamentos que ela não deveria correr. Porque a leitura social daquele corpo correndo era extremamente diferente se ela fosse branca, cisgênera e da classe média. E ela alivia o passo, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela tem horário para chegar na escola. Porque esse chão da escola que a gente tanto fala é um chão que é muito mais próximo do chão de uma fábrica do que de um território que possibilite sonhar. Mas Chica vai para a escola ainda. E ela vê as pessoas atravessando a rua para não ter contato com ela. Ela vê o lixo acumulado em determinadas áreas. E quando ela chega no portão da escola e olha para o tênis, não há um pedaço branco no tênis de Chica. E aí ela se dá conta que essa branquitude, porque não é só o branco do tênis, é o ideário de branquitude, não funciona para ela. E ela diz, olha, a partir de hoje eu vou renegar essa branquitude que a própria escola exigiu. Vou renegar essa sujeira desse processo civilizatório que a escola tanto ensina. E vou entrar nessa escola higienizada para sujar, mas não devolvendo a sujeira do projeto civilizatório que lhe foi imposto, mas com a lama, que é uma lama ancestral. E quem é de axé sabe de que lama eu estou falando. É a lama de quem? É a lama de Nanã. E aí Chica diz, olha, com a lama de Nanã, eu vou sujar esse espaço que não foi feito para mim, nem para os meus, nem para as minhas. Honestamente, em um seminário como esse, que busca pensar em transformar a educação, Chica nos convida, com os nossos pés sujos da lama de Nanã, voltarmos para o espaço escolar e produzirmos uma escola que acolha a Chica, que acolha a Janaína, que acolha as diferenças. Como eu tinha dito antes, é um debate muito caro. Principalmente para a gente que precisa iniciar esse diálogo, né? Peço licença a Neide Silveira para falar uma coisa que eu falei no início da manhã com ela aqui. 20 anos atrás, nesse sindicato, não era possível, Neide Silveira, ver 3 pessoas LGBTs compondo uma mesa. E hoje, depois de uma semente que você plantou lá atrás, a gente está aqui hoje trazendo um debate para realmente transformar a escola pública, para realmente fazer essa escola um espaço acolhedor, um espaço que não precise se disputar, né? Porque tudo que Dai e que Isaac trazem me fazem refletir muito sobre esse nosso papel dentro do espaço escolar. A gente precisa trabalhar muito mais, principalmente pelos recortes de ser um professor preto, candomblessista, de ser uma mulher trans preta, né? A gente precisa entregar muito mais do que outras pessoas para sermos aceitados dentro daquele espaço. E esse coletivo vem hoje trazer esse evento, né, para dizer que nós já temos os direitos, a gente só precisa fortalecê-los, né? Eu queria pedir licença, já que sobrou 8 minutos de Dai. Algumas pessoas já sabem que eu sou um professor que gosta muito de poema e de poesia. E no dia 17 de maio, né, que esse evento faz alusão ao Dia de Combate às LGBTfobias, que é o dia 17 de maio, eu tinha terminado um poema e eu lancei nas minhas redes sociais, né? E esse poema ele traz como tema quem são as pessoas por trás da sigla LGBTQIAPN+. Quem são essas pessoas? Me perguntam com voz curiosa. As letras contidas nessa sigla tão famosa são vidas, são lutas, são cores e amores. São flores que nascem em meio a imensas dores.
L de lésbicas, mulheres que amam outra mulher, com olhos que brilham com tudo o que é, resistem ao silêncio, às vezes em grito, pintam o mundo com um traço bonito. G de gay, que dança e se lança, sem caber em um rótulo passageiro, em busca de amor, de abraço e de esperança. Homens que amam com orgulho e verdade, o direito de ser com muita dignidade. Bi de bissexuais, que amam ao inteiro, sem caber em um rótulo passageiro. É ponte entre mundos, é fluido, é farol, rompendo padrões sobre a luz do mesmo sol. T de transexuais e travestis, que nascem em um corpo, mas vivem em outro gênero. É coragem pura, é força e ternura, é caminhar intenso contra toda a estrutura. Q de queer, que desafia a norma, que vive e se expressa fora da forma. É arte, é política, é identidade. É ser sem precisar pedir permissão à sociedade. E de intersexo, corpo que se mistura, formas e genes com graça e bravura, desafia o binário que o mundo criou. E vida é vida que sempre existiu, mas se ocultou. A de assexual, que se sente diferente, que ama com a alma sem um desejo presente. Mostra que o amor não tem só uma via e que afeto também pode ser poesia. P de pansexual, que vê o amor como inteiro, sem fronteiras de gênero ou de qualquer roteiro. É a escolha de coração, sem mapa e sem chão. É amar quem se é, sem nenhuma definição. N de não binário, além de ele e de ela. Navega na vida com voz singela. Existência que rompe o que é imposto, vivendo em meio, com força e brilho no rosto. Mas é tudo o que falta e o que ainda virá. São vozes caladas que a história contará. São povos, culturas, vivências mil. São amanhã de um mundo hoje mais sutil. Você se pergunta o que são essas letras? São partes do todo, são fios do laço, são mãos que se tocam no mesmo abraço. São vidas reais com dores e fé. São pessoas reais que amam ser quem é. Com a finalização desse poema, eu abro para vocês responderem ou perguntarem, tanto para Isaac quanto para Adai, tudo o que vocês estão aí fervilhando nas suas cabeças. Eu vou anotar as inscrições para a gente seguir uma ordem, tá? Neide pode se aproximando já. Tem que engolir a lágrima, né? Bom dia, gente. Essa semana eu lembrei, né? A gente teve uma atividade no Sintep. E Fátima lembrando, né? Fátima da CNTE, que ia para os encontros do coletivo LGBT. Naquela época era só homofobia, né? Naquela época, porque hoje eu estou com 71, né? E naquela época eu tinha menos, um pouco menos. E um nó na garganta. E a gente lutava muito para que nossa categoria compreendesse que a gente precisava fazer um momento como esses. Eu até compreendia e tento compreender ainda a nossa categoria. É uma categoria homofóbica, racista, tarará, tarará. Não era a categoria.
é a nossa cultura. E era a nossa cultura que nos massacrava. O Simprosa tentou várias vezes, nós tentamos procurar o pedaço. E procurando esse pedaço, esse complemento, a gente encontrou a Eda, que foi diretora do Simprosa na minha época. A gente encontrou Irani, né? A gente encontrou e foi encontrando vários nomes. O próprio Paulo Bezerra, que era totalmente contra, peço até licença, né? Que ele já se encantou. Mas que fazia tudo para o momento acontecer. E depois se envolveu de uma maneira. E todas as pessoas que foram chegando iam tentando compreender. Por quê? Há 25 anos atrás, com o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, que ainda se ligava DST-AIDS, não chamava LGBT, não. Era gay mesmo, porque era uma doença. Era uma doença na cabeça da população. E a gente já ia para Brasília, não sei para onde, viajava, mas a gente não encontrava uma pessoa na categoria que pudesse ir. Tinha, mas não tinha coragem de se apresentar. A mesma coisa de quando eu comecei a trabalhar, eu tive que passar ferro quente no cabelo. Senão eu não arrumava emprego. Senão eu não comprava o que minha mãe estava precisando ter. O que o meu pai estava precisando ter. O que meus irmãos estavam precisando ter. Não era nem o que eu precisava. O que eu precisava eu tinha. Fui criada numa infância maravilhosa. Que tinha o que tinha no sítio. Mas quando eu chegava em casa com uma amiga, vem cá, você não pode andar com aquela menina, não. Nem dizia que era sapatão, nem dizia que era lésbica, só dizia que ela não prestava. E para diminuir a conversa, me cutuca aí quando chegar a minha hora. Né? Por que eu saí da igreja? Eu fui educada na igreja católica. Saí e digo isso com muito orgulho. Está aí Nalva, está aí Val, né, que é do Coletivo de Mulheres de Jaboatão, que quando eu falo diz, parece que tu é doida, fala cada heresia. Né? Heresia, sei lá. Então, na época eu tinha o quê? 1 minuto. 16, 17 anos, quando eu saí do grupo de jovens da igreja. E todo o grupo de jovens saiu comigo, porque a gente fazia teatro, e nós que fazíamos teatro, éramos humilhados na igreja, porque era um menino falso à bandeira, porque não era chamado de gay, não. Era falso à bandeira. E meu pai dizia, eu não quero você andando com esse povo que é falsa bandeira, nem com essas meninas que não são direitas. E a partir daí, a gente foi aprendendo, que a vida era para procurar os pedaços. E procurando essas partes, esses pedaços, esses caquinhos que foram se quebrando pelo caminho, cheguei no Simprosa. E o Simprosa... Conclua, companheira. E o Simprosa foi que fez com que a gente conseguisse descobrir um monte de coisa. Não foi Neide Silveira, não. Foi toda aquela direção, aqueles que criticavam, que maltratavam, que humilhavam. Chorei muito, mas todas as lágrimas valeram a pena. Né, companheira? Como valeu a pena? Então, parabéns. Um orgulho imenso. Isaac estava falando, eu estava ali, segurando as lágrimas. Né? Um orgulho imenso de vocês. Um orgulho imenso desse momento. E é isso o que o Simprosa quer. E uma das pessoas que me ajudou muito nesse trabalho está aqui, Ronildo Oliveira, né?
que também me fez chorar muito. Mas chegamos onde chegamos. Parabéns, parabéns. Só é o que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Neide. Professor Gabriel, do SINSP. Eu vou pedir para quem quiser falar, se inscreva na fala de Gabriel, tá certo? Tá enquadrado? Tá. Bom dia a todas e todos. Eu sou o professor Gabriel de Farias. Hoje estou no SINSP como o primeiro homem gay a ocupar uma direção depois de quase 30 anos. Eu gosto de começar a minha apresentação, viu, pessoas queridas, que foi preciso que se passasse quase 30 anos para que um homem gay ocupasse esse espaço. Inclusive, o meu sindicato é mais velho do que o Simproja. E numa semana em que mulheres sofreram violências simbólicas, que a gente viu aí na mídia, a gente viu aquela mulher que foi confundida, não sei nem se eu posso usar essa palavra, professora, que foi confundida com uma mulher trans. A gente viu aqui em Recife que violência, né, na academia, e que Marina, que é uma ecossocialista, uma militante histórica, foi tratada lá na comissão do Senado, acho que foi Senado, né, ao passo que Virgínia, né, que é aquela influencer, se é que a gente pode falar influencer, né? Eu gosto de usar a palavra desinfluencer. Ela foi muito bem tratada, foi tratada a Pandeló. Você veja que Marina foi tratada daquela forma, né? E a gente teve o ecocida Ricardo Salles, né, que é o atual ministro. Ele, infelizmente, teve 3 vezes mais votos na última eleição que Marina, que é uma ecossocialista, uma ambientalista famosa. Eu quero começar agora, na minha fala, saudando Séfora, saudando a querida professora Daiane, saudando essa mulheridade, querendo saudar a minha querida presidenta, Jaileide, que se eu estou aqui é por conta dela, que é uma mulher maravilhosa de luta e sempre me proporcionou estar nesses espaços. Quero saudar Bell Hooks, querido professor, que é uma das minhas autoras prediletas. Eu gostaria que vocês lessem Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, que é um dos... Aqui, inclusive, que é um livro que me conforta muito, e eu fico muito emocionado de estar aqui nesse espaço, mas eu sigo dizendo, sabe, professor, o senhor colocou aqui demonizar os corpos LGBTs. E sempre, desde muito cedo, na educação infantil, eu estou de costa para vocês por conta do enquadramento, desculpa. Eu lembro que a minha primeira lembrança da educação infantil é eu ser chamada lagartixa. Eu tenho essa imagem na cabeça, né? Eu estudei numa escola pública chamada Escola Reunida da Vila São Bento, e a gente estava lá em Olinda, a gente estava brincando e os meninos disseram assim: ele é bicha, ele é bicha. E na minha cabeça eles estavam me chamando de lagartixa. Vocês vejam, eram crianças, tão crianças como eu, e eles estavam tentando me agredir de toda forma. Sobre as violências simbólicas, eu tinha uma vizinha que, graças aos deuses, ela se mudou, e toda vez que eu saía, ela me via, ela batia com a porta na minha cara. E os filhos dela também faziam isso. Nesse mesmo apartamento moravam 4 rapazes, nesse andar, na época, só moravam eu e eles, e, numa determinada noite, vieram 2 deles só de cueca, me pedindo a senha da Wi-Fi, e eu não dei, porque, na cabeça dessas pessoas, corpos LGBTs são corpos públicos, né, que eles têm o direito de acessar a qualquer momento. Né, eu acho que ele pensou, é um homem gay, morando sozinho, eu vou lá seduzir ele, e ele vai me dar a senha do Wi-Fi. Para terminar minha fala de fato, eu cito Theodor Adorno, que ele diz o seguinte, que depois de Auschwitz, a educação da Alemanha tinha que ser mudada. E eu afirmo e reafirmo que depois de Temer, depois de Aécio, né, que é anterior a Temer, e depois de principalmente Bolsonaro, a nossa educação, sim, tem que ser repensada. Adorno diz que essa educação alemã, depois de Auschwitz, tem que ser repensada, porque foi essa educação que fez o engenheiro construir Auschwitz, que fez uma enfermeira aplicar ácido num bebê, e que foi essa educação alemã que fez um médico colocar uma mulher para transar com um porco
para ver o que sairia dessa cruza. Mais uma vez, muito obrigado à mesa. É uma honra dividir esse espaço com vocês, Séfora, minha professora Ângela, que está aqui, que foi minha professora na escola técnica. Reencontrei ela hoje. Gratidão, beijo, professora Ângela. É isso, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Professor Rafael. Oi, gente, bom dia. Bom dia a todo mundo, né? Que bom estar aqui. Queria agradecer, né, fazer parte desse coletivo também. E a minha pergunta, né, enfim, a minha resposta, na verdade, né, é uma resposta ao que Isaac perguntou ali, né, sobre como a gente pode deslocar a LGBTfobia das escolas. E aí eu queria trazer uma passagem, né? Há alguns anos atrás, a gente estava numa discussão, numa reunião, e a gente estava conversando sobre projeto político-pedagógico, né? Era uma reunião de escola, né? E aí, nessa discussão sobre esse projeto político-pedagógico, né, havia uma proposta de se colocar tudo embaixo de um grande guarda-chuva chamado bullying, né? Ou seja, violência, né? E a gente enfatizou a importância de se nomear, né? Nomear LGBTfobia, nomear machismo, nomear, enfim. E uma fala que me chegou assim, né, foi que não, nós temos aqui, inclusive, um aluno que é trans, né? Era uma aluna trans, né? E aí uma fala que eu coloquei foi que, bom, a gente não pode somente considerar uma aluna trans, né? Porque essa aluna, ela vive numa sociedade, então nós temos famílias LGBTQIAPN+, nós temos pais, mães, avós, tios, né? Pessoas, né? Professores, né? Então, deslocar essa LGBTfobia, né? Eu acho que também a gente precisa desfocar, né? Tirar o foco, né? Quando vocês olham para mim, por exemplo, e eu sou uma pessoa que eu passo, às vezes, desapercebida, né? E eu escuto muita coisa, eu vejo muita coisa, e as pessoas nem sabem, né? Ou não falam. Então, a gente precisa desfocar, né? Porque, às vezes, aqui é o foco, ali é o foco, ali é o foco, né? E eu, às vezes, passo, né? E as pessoas me chamam até para enterro, velório, casamento, cemitério, né? Mas quantas pessoas dessas, né, aqui que estão na mesa, estão nos espaços em que nós estamos, nos espaços familiares, nos espaços de educação, na sala de aula, né? Então, eu não sei se é um deslocar a LGBTfobia, mas eu acho que desfocar. A gente precisa tirar do foco e dizer, olha, o foco ele é múltiplo. A gente tem não só, né, alunos, alunas, a gente tem Conclua, todo companheiro. mundo. É isso. Muito obrigado. Professora Paula. Bom dia, pessoal. Queria agradecer, né, por estar participando desse momento. Eu vim com outra finalidade aqui para o Simproja, mas chegando aqui, eu não sabia do que estava acontecendo, né? Cheguei há pouco. De fato, eu não peguei as falas. Não sei o que é que a galera aprontou por aqui, mas eu vim aqui só para homenagear. Homenagear porque eu acho importante a gente homenagear os nossos colegas, os nossos amigos, porque somos todos de um mesmo espaço. Somos todos lá filhos, filhas e filhas da Universidade Federal. E a gente se encontrou e a gente se reencontrou. E assim eu queria dizer que é muito importante e é muito feliz. É um aprendizado conviver com Isaac, conviver com Dai e ver o quanto estas pessoas que estão aqui, elas levam a educação a sério e é uma voz para tanta gente que está começando agora. Não que a gente tenha começado há tanto tempo, né? Mas que o contrato de Isaac acaba agora, já, lá no Centro de Educação. E eu digo que vai ser uma enorme perda para aquele centro. O centro ele vai retroceder com a saída de Isaac. Daí eu sempre encontrei Daí no Rio Mar, se organizando, porque ia receber uma homenagem, querida, dá licença. E a gente tomava cafezinho ali entre aulas da pós. Então, é muito bom ver meus amigos, minhas amigas, transcendendo
tudo de bom que a educação tem, porque a educação é difícil. A educação em todas as esferas, seja na esfera da cultura negra, seja com o pessoal, né, aí dos nossos arco-íris e tudo mais, mas eu estou falando assim de uma resistência que eles e elas nos trazem. Eu estou muito emocionada de ver o pessoal aqui e tudo mais. Olhar assim para dizer assim, não, eu não vou desistir. Eu vou continuar mais um pouquinho. A rede é difícil. Não é a rede que é difícil, mas é a cultura, como a professora acabou de falar, que nos nega, que quer que a gente saia, que as velhas práticas permaneçam. Mas a gente está aqui para levar paulada e levantar e dizer, opa, vamos resistir. É isso, gente. Um cheiro. Obrigado, professora. Professora Keila. É minha vez. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu fiquei muito emocionada, né? Primeiro, com ver meu amigo Eduardo, que eu aprendo demais com ele. Ele nem imagina como eu sinto todas as fibras do corpo dele vibrarem nessa luta. E ela vibra numa sintonia, numa frequência que é impossível não ser arrastada pelo exemplo de luta que Eduardo tem. Eu quero agradecer a toda a espiritualidade de ter feito. Exu fez nosso caminho cruzar. Fico muito feliz, meu amigo. Fiquei, assim, encantada com a história do meu amigo Isaac, que eu tenho a honra de trabalhar com ele. Uma pena que não é no mesmo horário, mas se fosse, aquela escola já teria sido derrubada, né? Mas eu acho que é por isso que ela está em pé ainda, né, amigo? E eu fiquei muito encantada com a história, porque, às vezes, a gente acha que os maiores não aprendem com contação de história, né? E eu vejo isso, como sou professora de ciências dos anos finais, isso não é visto como um momento de compartilhamento de conhecimento. Acha que é coisa só para os pequenininhos. E eu aprendi tanto, fiquei pensando tanta coisa a partir daquela história que você contou. E até coloquei uma provocação no grupo da escola, viu? Já botei uma provocação lá. E eu fiquei extremamente emocionada com a sua fala. Chorei algumas vezes ali, porque ver você falar, ver você contar essas experiências de outros estudantes, eu vejo vários que passaram por mim, e eu tenho essa sensação, muitas vezes, de impotência, né? Eu queria fazer mais, eu queria poder lutar mais, eu queria poder fazer tudo para que todo mundo pudesse ter um futuro, construir o sonho de Janaína junto com ela. Eu fiquei muito, muito emocionada quando você falou. E eu estava com o Rafael, né, nessa infame reunião, né, onde a gente propôs um projeto de violência de gênero e queriam colocar no guarda-chuva de bullying, né? Mas uma coisa que eu queria dizer aqui é a importância dessa formação, né, que é para que quem não é do arco-íris, essa luta também é nossa. Nós, pessoas hétero, né, eu, né? Conclua, e você, companheira. cis, vou concluir. A gente está também nessa luta, porque os estudantes passam por várias mãos. Não é porque isso não me atravessa, não me mata diretamente, que eu não vou lutar, né? Que humanidade é essa que a gente está construindo dentro da escola, né? E aí eu lembro de um exemplo que eu passei há 2 semanas. Eu fui visitar uma tia minha e estava lá o filho de um primo meu, 5 anos. E ele abriu o Instagram com um filtro que tinha umas flores. E aí ele botou no meu tio e ficou rindo. Ha, tá de florzinha. Mas era uma fala que tinha um quê homofóbico. E eu fiquei espantada. Todos na sala riram. E eu fiquei espantada. Como pode uma criança de 5 anos ter essa fala? Onde ele aprendeu? Como foi? E quando
Isaac traz, que a gente precisa ter esse cuidado a partir dos anos iniciais, é real, é na educação infantil que a gente precisa começar esse trabalho para que a gente possa ter um mundo justo e igualitário. Então, essa luta é de todas e todos e todes nós. Obrigada. Obrigado. Mariana. Mariana e depois Tamires, para encerrar. Bom dia para todo mundo. Espera aí, filha, pode ficar no chão? Vamos no chão? Enquanto eu falo, Malu faz uma apresentação aqui que ela preparou para vocês. Veja, eu pedi a fala realmente só para parabenizar. É um orgulho, de fato, muito grande para a gente ter vocês aqui. Dayana, queria dizer que sua fala é impactante e necessária. É também um orgulho ter você como profissional da educação aqui em Pernambuco. É um orgulho para a gente ter você aqui no Simproja hoje. E você traz para a gente narrativas que são realmente necessárias para que a gente entenda o quanto essa luta é necessária e, como já foi dito, ela é de todo mundo. A gente não pode apenas deixar essa luta para quem é LGBTQIAPN+. É uma luta de todo mundo. É isso que a gente diz sempre, por exemplo, na luta das mulheres, que não é uma luta só das mulheres. É isso que a gente diz na luta da juventude, que não é uma luta só da juventude. É uma luta da sociedade, é uma questão de direitos humanos. E se a gente continuar nessa pegada de relegar a luta só para quem é de cada grupo, a gente não vai avançar nunca. Então, é uma luta da humanidade. A gente só avança enquanto sociedade, enquanto a gente entender que é uma luta de todo mundo. Então, é emocionante. Acho que durante todas as falas, a gente fica muito emocionado na doçura que Isaac trouxe, na leitura do livro. Né? Realmente, leituras assim não são só para crianças, ela pega muito profundamente a gente naquilo que nos falta. E eu acho que o que nos falta realmente é respeito, é entendimento de que somos todos seres humanos e enquanto a gente não olhar para cada um com um pouco de afeto e tentar pregar mais amor nesse mundo, a gente não vai para canto nenhum. Porque é o que a gente precisa. Esse mundo está cada vez mais avançando com base no ódio. E é isso que leva a uma série de violências. É isso que faz com que a gente se diferencie no aspecto negativo. Porque, sim, somos todos diferentes. Cada um tem as suas especificidades, as suas necessidades. E cada um tem suas dores. Mas a gente precisa se olhar mais como ser humano, se respeitar e se amar. Porque eu acho que só realmente com base no amor é que a gente vai conseguir avançar enquanto sociedade. E a gente, como educador, como profissionais da educação, a gente tem esse papel. Tem esse papel dentro das nossas famílias e dentro das nossas escolas. Obrigada, obrigada mesmo por vocês serem quem são e estarem aqui compartilhando a vida de vocês, a experiência de vocês. E nesse momento tão lindo. Obrigada, gente. Tamires. De novo. Menina. Tá, pode fazer o seu balé, fique à vontade. Olha, minha gente, enquanto o Malu faz o balé dela, né, eu queria dizer assim, do meu orgulho desse sindicato, porque eu estava ali, né, pensando enquanto estava acontecendo tudo, que assim, geralmente os sindicatos fazem momentos como esse, atividades formativas como essa, seminários, encontros, mesas de rodas de diálogo, no turno da noite, ou quando faz em um formato mais restrito, que não convoca toda a base. E esse sindicato, o Simproja, sempre que faz um seminário, uma roda de diálogo, um evento como esse, uma plenária,
uma conferência, o Simproja convoca a sua base no horário de trabalho, né? Tira você da escola, do seu local de trabalho e traz para dar o expediente nessa atividade formativa. E isso é muito importante, porque garante a participação de vocês nas atividades. E isso aqui é formação. Então, assim, não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que consegue tirar a base do local de trabalho no dia letivo e trazer para cá para ter uma formação como essa. Então, assim, eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho da gente conseguir fazer isso, da gente peitar a Secretaria da Educação e dizer que vai ser assim, sabe? Porque é muito importante, né, a gente poder fazer, poder ter esse momento. Queria parabenizar também a mesa, né? Sempre um prazer ouvir Isaac falar, ouvir Dayana falar, ouvir Eduardo falar. Concordo com o que Paulinha falou, que assim é muito emocionante ver os nossos, né, nossos amigos, nossos irmãos que caminharam junto com a gente nesse lugar, né, nesse lugar que é um lugar de poder, que é um lugar de disputa de narrativa, que é um lugar, né, onde a gente tem que estar mesmo. E, assim, quando Dayana fala, né, que a escola, que não é a primeira vez, inclusive, que eu escuto ela dizer isso, ela trazer essa fala. E foi por essa fala que eu me encantei, assim, por ela. Quando ela diz que a escola é a faca que amola, a pedra que amola a faca que mata as pessoas trans nesse país. O Brasil não é o país que mais mata pessoas trans. Conclua, e a companheira. escola está sendo a faca que amola, a pedra que amola essa faca. Né? Então, que a gente possa, né, pelo menos nós que estamos aqui, possamos multiplicar nos nossos locais de trabalho, né, a conversa de hoje, que a gente possa sair daqui pensando em como nos nossos locais de trabalho a gente vai fazer a diferença, para que a gente um dia deixe de ser essa pedra que amola essa faca, né, e passe a ser um objeto, um instrumento de coletividade, de solidariedade, de companheirismo, de democracia de verdade, de justiça social. Que a escola passe a ser esse espaço de justiça social. E que a gente se responsabilize por isso. Conclua, né? Que companheira. nós nos responsabilizemos por isso. Porque é nossa responsabilidade. A escola somos nós também. Né? E nós, o docente, o funcionário de escola, tem um papel fundamental para o que vai se fazer, o que vai acontecer dentro da escola. Então, que a gente tome essa responsabilidade para si. Eu vou aproveitar, né, esse momento e vou chamar a Amanda, por favor, para entregar um mimo aqui para o professor Isaac. Venha receber aqui o seu mimo, professor, por favor. A gente tem uma tradição no Simproja de presentear os nossos convidados, os nossos palestrantes. Mariana, por favor, venha entregar o mimo para a professora Dayana, e eu vou entregar para o professor Eduardo. E o professor Eduardo, que mediou lindamente esse evento. Vamos juntar. Malu, por favor, vem aqui aparecer na foto. Para a foto, Malu, olha para a foto, Malu, fica aqui, ó. Vem, é aqui, para eu ficar mais bonita, fica perto de mim. E passo a palavra para Eduardo finalizar os trabalhos. Eu acredito que Dai e Isaac querem fazer uma conclusão e, por causa do horário, a gente só vai ter 3 minutinhos, tá? Eu queria agradecer ao coletivo LGBTQIAP+ do Simproja, a Rafael, aos Rafaéis, a Rildo, Eduardo, Rafael Ângelo, né? Maiara, que entrou agora recentemente, a Alex, a professora Keila, que tem contribuído com a gente. Eu estou muito feliz de poder participar desse momento, né? E como disse no começo,
Esse coletivo, qualquer pessoa poderia fazer isso brilhantemente, mais do que eu, e eu fui escolhido. Eu me sinto muito honrado em poder fazer parte desse momento. Quero agradecer a Tamires, que foi uma pessoa que me inspirou. Quando eu entrei na universidade, Tamires já era da luta, dos ideais, lutando por uma universidade pública gratuita, de qualidade social e socialmente referenciada. Então, eu era pequenininho e eu via Tamires lutando. E depois... não era o mesmo tamanho. E hoje, ser coordenada por Tamires, né, e participar dessa luta com ela, para mim é uma honra, viu, Tamires? Paula, né, que a gente estudou junto também, e muitas pessoas que também fizeram parte do meu momento formativo. Quero agradecer a professora Day Luiz, que é uma referência intelectual para mim, né? Eu conheci Day, eu era do início da pedagogia e já admirava ela no processo dela. E hoje eu leio Day, né? Eu leio Day na minha aula. A gente já construiu alguns momentos de visibilidade trans no Centro de Educação. Day pôde estar comigo. E ela tem me orientado nesse processo, né? Muito obrigada, professora. Você é uma referência para mim. E agradeço aos nossos profissionais da educação, Goan, e todos os técnicos que vieram, aos professores e às professoras. Eu estou muito feliz por esse momento. Obrigado. Gente, são muitas coisas. Eu vou tentar obedecer o tempo de 3 minutos. Mas, como a expectativa de vida da pessoa trans é de 35 anos, você tem que considerar que a gente tem muita coisa para falar, porque a gente não sabe quando vai falar de novo. Né? Então, se passar um pouquinho, você entende, né? Eu acho que um elemento que é importante a gente discutir aqui, né, que é um debate muito recorrente na categoria, é de que a categoria tem um problema em lidar com as questões de gênero e sexualidades, porque nunca tiveram essa discussão no processo de formação. Né? Eu acho que primeiro a gente precisa desconstruir esse argumento, porque todo processo formativo tem um debate de gênero e de sexualidades, como tem um debate também étnico-racial. E é o debate da branquitude, da heteronormatividade e da cisgeneridade. Quando nós temos a ausência de corpos LGBTs dentro dos projetos político-pedagógicos dos cursos, há um direcionamento de qual é o corpo que é válido na produção de conhecimento, qual é o corpo que tem que ser respeitado, qual é o corpo, né, que é o corpo da educação, o corpo educado. Né? E é isso que tem gerado uma grande provocação hoje, porque nós temos disputado esse projeto, dizendo, olha, a gente está trazendo uma outra proposta para se pensar gênero e sexualidades. Então, não é uma disputa de um lado que defende o debate de gênero e sexualidades e o outro lado que é contra esse debate. Ninguém é contra, minha gente. A extrema-direita é extremamente a favor das questões de gênero e sexualidades, tanto que traz o debate de gênero e sexualidade como a sua grande bandeira de ataque e de capital político. Jaboatão, não preciso nem falar, né, porque Jaboatão é uma expressão de como essas narrativas angariam voto. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que nós somos convidados e convidadas a pensar como a gente vai se aproximar e debater com o público evangélico. Honestamente, a gente precisa colocar isso como pauta de discussão, porque o eleitorado evangélico hoje consegue, né, criar a sua fotografia política dentro das casas legislativas. E quando a gente fala de público evangélico, de eleitorado evangélico, nós estamos falando de um público que ele é muito plural e diverso. E eu acho que aí é que está a grande questão para a gente pensar. Porque a extrema-direita e a direita, de certa forma a direita, ela consegue dialogar com esses setores, e até com os setores mais decisivos, de uma forma muito eficaz. Nós temos muita dificuldade de conversar com as pessoas que não dialogam com aquilo que a gente defende. Sejamos realistas. Né? Então, né, se minha avó, por exemplo, estivesse viva, né, quando a minha avó estava viva, por exemplo, né, eu tenho primos da extrema-direita que todos os dias conversavam com a minha avó, incansavelmente, sobre por que o projeto da extrema-direita era melhor para o país. Era uma paciência que, por exemplo, eu não tinha. E que eu não tinha, inclusive, com meus primos do centro, que estavam no processo de disputa eleitoral. Então, eu trago isso aqui para a gente pensar, porque hoje é imprescindível a gente pensar em estratégias de como dialogar com esses setores.
Como reconhecer também que há, dentro do setor evangélico, as alas que são progressistas, como há também nos setores católicos. A gente não pode pensar também que todo mundo que é evangélico, todo mundo que é católico, nesse país, é contra a população LGBT. Nós temos LGBTs evangélicos e evangélicas, nós temos LGBTs católicos e católicas. Então, a gente precisa pensar nessas fissuras que são causadas dentro dos grupos religiosos, para poder, inclusive, avançar nas pautas. Nós temos o movimento católico, né, que é Católicas pelo Direito de Escolher, Decidir, não é? Que é um grupo extremamente necessário na disputa pelas pautas dos direitos sexuais e reprodutivos, e que a gente dialoga muito pouco com elas, por exemplo. Né? E elas vivem no não lugar, porque elas não são aceitas, né, pelos setores mais tradicionais do catolicismo, e nem por nós, que quando vem católica, já diz, católica ainda passa, né, no Brasil, mas se diz evangélica, pronto. Né? Acabou. Com relação ao banheiro, né, o caso do banheiro da academia, é um caso que dialoga muito com o que foi colocado aqui. Ninguém está livre de sofrer LGBTfobia. E ninguém ganha com a LGBTfobia. Né? Quando aquele corpo é exposto publicamente à violência e à agressão, aquela exposição representa o projeto pedagógico desse país, que é odiar pessoas trans e travesti. Há um projeto institucionalizado nesse país. Gente, nós somos o país em que uma travesti é morta, é queimada viva no centro do Recife. E é preciso colocar isso como ponto de discussão. Há um projeto pedagógico vinculado ao ódio de corpos LGBTs. Né? O Brasil, e aí é um processo, né, se a gente pensar na colônia, a sodomia, e aí quem não sabe o que é sodomia, né? Sodomia era qualquer prática sexual que não estivesse vinculada à reprodução no Brasil colônia, era considerado crime equivalente ao crime de lesa pátria, um dos crimes mais graves do período colonial. E aí o Estado, né, e aí com a coroa portuguesa, incentivava a população a delatar, quase uma delação premiada, delatar quem eram essas pessoas. Porque aí a pessoa, durante o processo, né, de criminalização, o Estado ficava com uma parte do dinheiro e dava uma outra parte para quem caboetou a pessoa. Então, essa terra, desde o seu processo de construção, com a vinda da coroa portuguesa para cá, tem um projeto colonial de ódio a tudo aquilo que é diferente. E é preciso também enegrecer o debate. A pessoa do banheiro não era só uma mulher cisgênera, era uma mulher cisgênera negra. Né? E às vezes a gente tem dificuldade de criar essas costuras, porque não é também qualquer mulher cisgênera. Era uma mulher cisgênera negra em relação a isso. E aí, com o debate de deslocar e de desfocar, isso é uma coisa que me provoca muito. Porque quando eu penso em deslocar, se a gente desloca a LGBTfobia, a gente precisa colocar ela em algum lugar. Né? Se a gente desfoca, eu acho que o desfoque tem um problema, que é o desfoque de uma não visualidade. Né? Eu acho que a nossa categoria desfoca muito a LGBTfobia, inclusive. Talvez, eu acho que o que a gente precisa fazer é enfrentar a LGBTfobia, que ela é naturalizada no espaço escolar. Enfrentar, porque nós somos uma geração de educadores e educadoras, de quando o nosso alunado chama o outro de viado e a sala toda está rindo da situação, e o professor ou professora está anotando o quadro, quando começa a risadagem, o que é que o professor ou professora primeiro pede? Silêncio. Vamos parar com essa brincadeira, porque eu tenho que terminar minha aula. Há duas questões aí que são graves. Primeiro, silenciar a discussão, porque é uma violência que precisa ser problematizada e abordada no espaço escolar. E segundo, a expressão brincadeira. LGBTfobia virou sinônimo de brincadeira no espaço escolar por professores e professoras, ou pelo menos por uma parte da nossa categoria. Importante entender quais são os sentidos que são acionados dentro dessas questões. E, ao mesmo tempo, entender que nós estamos avançando, apesar, né, como diz a J. Mombassa, apesar do Brasil, nós estamos avançando. Essa mesa daqui representa uma outra fotografia política dos processos educativos desse país. Né? E é por isso que a extrema-direita investe pesado. Porque nós não estamos apenas envelhecendo, nós estamos ocupando lugares... E não só ocupando, como criando lugares, porque quando é criado o coletivo LGBT no Simproja, não é uma mera ocupação dentro do sindicato, é uma criação.
Não é? Porque quando a gente fala que a gente está ocupando lugar, sempre dá uma ideia de que nós estamos em lugares que não nos queriam. Que a gente está lá ocupando, olha. Não são bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos, mas estão lá ocupando. Eu acho que nós estamos criando espaços. E para esse país é extremamente absurdo essas pessoas envelheceram. Como é que uma menina que deveria ter sido expulsa do espaço escolar, hoje está fazendo doutorado em educação? Como é que ela pode ensinar meu filho ou minha filha? A nossa conquista é o fracasso do projeto da extrema-direita. Infelizmente, uma parte da esquerda não consegue compreender isso. Infelizmente, a parte da esquerda não consegue entender como nós estamos reoxigenando o debate político desse país. Né? Reoxigenando, porque se hoje a classe trabalhadora brasileira, que é extremamente plural e extremamente distante dos debates políticos partidários e dos debates dentro das casas legislativas, discute escala 6x1, é por conta de um discurso de uma travesti preta de São Paulo. Não é pelos homens brancos heterossexuais de partido, que durante muito tempo estiveram na direção e não conseguiram democratizar pautas que são muito caras para a nossa população. E aí, meus amores, eu olho hoje para a esquerda mais clássica e digo, olha aí, o que vocês chamam de pessoas identitárias estão fazendo aquilo que vocês deveriam estar fazendo há muito tempo. Né? E disputando uma outra narrativa nesse país. Né? E, por fim, né, duas questões que são cruciais. Né? O debate do bullying. O Ministério da Educação, hoje, né, é um dos ministérios que menos revoga portarias do Bolsonaro. Né? É um dos ministérios mais conservadores e reacionários que nós temos no governo federal. Né? E aí vocês que são do sindicato, né, daqui de Jabotão, quando faz o cenário nacional, já imaginam o caos que é. E, o ano passado, o MEC criou um grupo técnico de trabalho, nomeando esse GTT de Grupo Técnico de Trabalho de Enfrentamento às Violências e ao Bullying Escolar. Né? Eu faço parte desse GTT hoje, né, enquanto ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A gente tem uma cadeira, e quando a gente questionou o MEC, por que o MEC não nomeia as coisas, por que o MEC não dá nome aos bois? Né? O que é que o MEC está falando sobre bullying? A resposta que nós tivemos do MEC é que, se for nomeado, não passa. E aí a provocação que nós fazemos é, olha, se vocês não têm coragem de nomear, imagina o que é efetivar as resoluções que esse GTT se propõe. Mas uma coisa que nós aprendemos com a Bell Hooks, né, é que, apesar dos pesares, nós somos convidados e convidados todos os dias a nos mover para além da dor. Né? E mover para além da dor é entender que essa mesma escola que amola a faca, né, para exterminar a população LGBT é esse espaço também que a população LGBT prefere estar do que quando faz o balanço da violência que é estar dentro de uma casa fundamentalista, né, sujeita a toda sorte, né, o azar, né, de violência. Então, essa é a provocação. Eu queria encerrar, eu sei que o tempo já estourou, mas eu queria encerrar, né, porque me tocou muito essa história das crianças, né? Porque há um debate hoje da extrema-direita de proteger a infância. Né? Eduardo teve infância, Isaac teve infância, eu tive infância, e a pergunta que fica é, quem protegeu a nossa infância? Quem nos deu o direito de termos, né, uma infância? E aí eu gostaria de encerrar lembrando de algo que há muito tempo eu nem tinha pensado sobre. Quando eu era criança, quando a lógica cisgênera já se materializava na minha família, que era fundamentalista religiosa e que eu era proibida de brincar com as minhas primas, eu sentava no chão e eu desenhava um mundo que eu sonhava. Eu desenhava que era possível estar em outros lugares. Eu desenhava que o meu corpo, que era tão violentado, poderia ser acolhido nos espaços. E eu sonhava que um dia eu poderia estar contando
essa experiência não no lugar do sofrimento, mas no lugar de alguém que tem buscado, né, construir outros mundos possíveis. E que bom estar aqui hoje e entender que esse espaço é um espaço em que eu pude desenhar, sonhar e efetivar na minha vida. Eu fico me segurando para não chorar. Mas já para a gente encerrar, porque eu sei que já deu o horário de todo mundo, né? Eu quero agradecer a quem conseguiu ficar até agora. Quero agradecer a Dai por ter aceito esse convite. A Isaac também por ter aceitado esse convite. A todas as pessoas do nosso coletivo. E reforçar uma fala que Séfora sempre faz, né? Nós estamos aqui hoje porque esse sindicato é um sindicato cidadão. Né? E eu digo que eu sou muito feliz em todas as oportunidades que esse sindicato me proporciona. Então, mais uma vez, eu quero que vocês saiam daqui enchidos, né, de muita prosa, muito diálogo, de muita arte, né, e que tudo isso possa ser espelhado por onde quer que vocês possam passar. Muito obrigado.